A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz do Senhor Jesus, juventude. Melhorou. Abra sua Bíblia, por gentileza. Levíticos. Capítulo de número 6. Levíticos. Capítulo de número 6. Verso de número 12 e 13. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Já que está todo mundo no amém. Verso de número 12 e 13 diz assim: o fogo, pois, arderá continuamente o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Repita comigo: o fogo arderá. Pode tomar assento. Não feche a Bíblia, por gentileza. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa fazer uso dela no decorrer da mensagem. A todos vocês que me ouvem, eu quero pedir alguns favores. O primeiro, que você carinhosamente olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, eu sei que nós estamos em uma era tecnológica, mas por favor, coloca o celular no silencioso, coloca ele no teu bolso e só tira ele quando sair do culto. Amém? Segundo, continue olhando para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o pregador tem alguns minutos, pelo amor de Deus, não conversa, presta atenção, dá glória a Deus e vai ser bênção de Deus para a tua vida. Amém. Que juventude bonita, irmãos. Estava com saudade de vocês. Eu não sei se vocês estavam com saudade de mim, mas eu estava com saudade de vocês. Quero, nesta ocasião, antes de iniciar a ministração da palavra, render graças a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de retornar a esta casa, de poder ministrar aos vossos corações neste lindo congresso de juventude, dos jovens da Assembleia de Deus aqui em Coari. Vocês estão lindos, cada dia que passa o congresso está ficando melhor. E bom, fico feliz. Ao meu querido pastor e pai espiritual, e eu falo isso não é por demagogia, porque ele sabe disso, pastor Eufrásio Queiroz, sua muito digníssima pastora, carinhosamente chamada de Bazinha. Esse casal me adotou espiritualmente. Eu fico feliz, irmão, por ter sido adotado por eles. Nós sempre temos se encontrado quando ele está ali em Brasília. E muito obrigado, meu pastor, pelo carinho, pelo convite.
pelo tratamento que nós temos. Se tem uma coisa que ninguém pode questionar, é a excelência do tratamento da Assembleia de Deus em Coari com todos aqueles que se dispõem a servi-la. Muito obrigado. Que este exemplo se estenda a todos os campos do Amazonas, do norte ao sul do nosso país. Eu quero deixar isso registrado. Muito obrigado. Deus abençoe. Agradeço a toda a liderança da juventude, na pessoa do pastor Tide, que Deus abençoe, sempre está ali nos recebendo. Pensa no homem que tem paciência, irmão. Eu não sei se é só comigo ou com outro, mas é um homem paciente, está ali, faz, ele chuta, corre, apita, ainda corre para o gol para poder agarrar, né? 1001 utilidades. Tide, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, a você e toda a sua família, a todos os demais obreiros, eu saúdo na pessoa do Tide e do Idizeu, que são os pastores que a gente sempre está mais junto aqui. Deus abençoe, Idizeu também, esteve ali completando 50 anos de idade, irmão, meu sonho. Eu estava ali ontem olhando para o pastor Idizeu e dizendo assim: Jesus, eu queria envelhecer assim, sem ter cabelo branco. O homem quer ter cabelo branco, eu já quero eliminar os meus, né? Mas isso é a crise da idade, né, irmão? A gente nunca está satisfeito com o que tem. Mas Deus abençoe, é uma alegria muito grande poder conhecê-los e fazer parte deste corpo de Cristo. A todos os obreiros, meu muito obrigado, às diletas autoridades que aqui se encontram, representando o poder legislativo desta cidade. Que Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Irmãos, perceba que Levíticos, capítulo de número 6, o texto vai automaticamente narrar a forma como Israel deveria realizar o sacrifício a Deus. Nosso tempo é um tempo diferente, nós temos toda uma estrutura que nos permite, com excelência, servir ao Senhor e lhe prestar culto. Mas o contexto não era esse. Israel está recém saído do cativeiro egípcio. Ainda se encontra no deserto, na região da península do Sinai, uma região muito quente, uma região muito desértica. E todo o aparato que Israel possuía de adoração era muito precária. Deus está aqui iniciando um novo tempo, através da vida de Moisés e de todos os israelitas que aqui estão, e está estabelecendo os marcos, está estabelecendo a coluna, como se estivesse desenhando um croquis, uma planta baixa de uma estrutura que posteriormente iria ganhar uma forma muito maior. Aqui está a base da adoração. Apesar de alguns elementos nos dias atuais nos serem um pouco estranhos, porque aqui existia o sacrifício de animais, ato pelo qual nós não fazemos, porque acreditamos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já exerceu essa função na cruz do Calvário, que é Jesus Cristo. Porém, toda essa estrutura de adoração nada mais é do que Deus lançando o fundamento do que seria um padrão ideal de adoração a Ele. Se nós fazermos um estudo de Levíticos, nós iremos perceber que Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que detalha cada estrutura e forma de adoração. Fazendo um estudo deste livro de Levíticos, nós perceberemos como Deus deseja ou gosta de ser adorado. Neste momento é o primeiro momento em que Deus, através de Moisés, está estabelecendo a forma de adoração e de sacrifício por intermédio dos sacerdotes. Os sacerdotes deveriam se apresentar com roupas distintas para que as pessoas pudessem identificá-lo na hora do sacrifício. A tenda que deveria ser levantada e seria levantada tinha toda uma estrutura com aparelhos móveis e utensílios para servir na adoração a Deus.
Os levitas ali estavam apostos para auxiliarem na adoração a Deus e no sacrifício sendo realizado pelo sacerdote. A lei do holocausto talvez seja uma das leis mais importantes no quesito de cerimônia de adoração e de sacrifício, porque aqui Deus estabelece um princípio que talvez seja contrário ao que muitas pessoas acham. Na adoração, Israel deveria tomar o seu sacrifício e levar diante do altar e apresentar a Deus. O sacerdote pegaria o seu sacrifício, o seu animal, e o sacrificaria diante do altar. Perceba que ninguém poderia se achegar ao altar de mão vazia. Ninguém chegaria ali apenas com palavras ou com gestos de adoração, porque no ritual de adoração era necessário levar o sacrifício. Este entendimento de que eu vou para o culto receber é um entendimento por muitas vezes equivocado. Não é que você não possa receber em um culto como esse. É impossível estar na presença de Deus e não receber alguma coisa. Mas o culto não gira em torno do meu desejo de receber. O culto gira em torno da minha disponibilidade de adorar. Então, a forma correta com a qual eu saio do meu lugar e vou à casa onde o Senhor é adorado, a casa de oração, para lhe apresentar um culto, não deve estar envolvido em um sentimento de eu vou receber uma bênção, mas sim no propósito de dizer para si mesmo: eu estou indo à casa do Senhor para adorar a Ele. Aleluia! Porque este é o motivo do culto, é nos reunirmos em adoração ao Senhor, em exaltação a Ele, e isso muda toda a ótica e visão espiritual, quando nós a entendemos, porque quando eu percebo que venho a um ambiente como este, para trazer e não para receber, eu não espero receber para dar, e não dou para receber, eu apenas dou a adoração que lhe é devida, por aquilo que eu já recebi, aleluia, por aquilo que Ele já fez pela minha vida. E quando eu profundamente entendo isso, eu percebo que há uma ligação direta e individual entre o adorador e aquele que é adorado, entre a manifestação do homem em agradecimento a Deus e a recepção de Deus a esse louvor, a essa adoração, a essa exaltação. Quando eu percebo isso e eu entendo que o meu dever é vir adorar e trazer ao altar de Deus o meu sacrifício de louvor e de adoração, eu compreendo que o louvor e a adoração, ele primeiro é individual. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso para esta pessoa, olhe para mim, essa pessoa é bonita, essa pessoa é alegre, esse jovem é bem arrumado, ele está cheiroso, ele está bem organizado, talvez veio aqui na expectativa: Jesus, manda a minha Rebeca, e se arrumou muito bem. Não tem problema não, irmãos, mas a questão é que você não pode depender da pessoa que está do seu lado para adorar a Deus, porque a adoração é um ato individual entre o adorador e o adorado. Se eu espero alguém para poder adorar, logo eu já não estou mais cultuando a Deus como eu deveria. Então, se a pessoa adorar ou não adorar, se eu vim para o culto entregar o meu sacrifício, eu vou adorar. Se a pessoa falar em línguas ou não falar, quando eu sentir a presença de Deus, o Espírito Santo vier até mim, a graça dele me envolver, eu não vou esperar ninguém, eu vou abrir os meus lábios, falar em línguas com o Senhor,
adorar a Ele, exaltar ao nome dEle, bendizer a Ele, porque Ele é, Ele pode, Ele faz, o centro é Ele está entronizado em nosso meio, e é Ele que recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa súplica. Você poderia estar em qualquer outro lugar, poderia estar passeando em uma praça, poderia estar em casa assistindo Netflix, poderia estar paquerando lá na esquina da rua que você mora, mas se você saiu da sua casa e veio aqui, você entendeu que aqui é um lugar de adorar ao Senhor, de exaltar a Ele, de celebrar ao seu nome. Então você tem liberdade para fazer no nome de Jesus. A adoração é dar, não é receber. A adoração é individual, é colocar no altar, não é tirar do altar. Realizado juntamente com os levitas e com os sacerdotes. Todos ali estavam para adorar ao Senhor. E aqui nós vamos perceber alguns elementos básicos. A pessoa do ofertante que se apresentava diante do sacerdote, o levita que o ajudava, o holocausto, que era o altar construído para receber esta oferta, e em cima daquele altar era colocado lenha, como também a oferta, porque um dos elementos que não podem faltar em um culto de adoração a Deus é o fogo. Amém. Você está entendendo? Não pode faltar o fogo, porque sem o fogo não tem sacrifício queimado. Sem sacrifício a fumaça não sobe, não tem cheiro. Quem já fez churrasco sabe que só tem cheiro de churrasco quando tem fogo na churrasqueira e você coloca a picanha. E o fogo começa a assar a carne, aí começa a sentir aquele cheiro gostoso, é ou não é assim? Então, um dos elementos indispensáveis para a adoração, segundo Levíticos capítulo 6, é o elemento chamado fogo. E não estou aqui para lhe dar uma aula de física ou de química, mas quero que você entenda a dimensão da importância do fogo no nosso meio. E é por isso que eu gostaria de falar um pouco sobre a anatomia do fogo. Você vai comendo Bíblia e daqui a pouco a gente vai dar muito glória a Deus. O fogo é um dos elementos essenciais para a vida humana. Juntamente com a terra, com o ar e com a água, o fogo faz com que toda a vida no planeta Terra seja possível. O fogo transcende a nossa existência neste planeta, porque nós somos iluminados, salvo me engano, por um astro ou uma estrela chamado Sol, que ele é envolto em fogo, e este fogo ilumina e aquece a terra, e por isso permite com que haja vida aqui. Então o fogo, ele é um elemento fundamental não somente para a adoração, mas ele é um elemento fundamental para a vida. Sem o fogo não existe vida. Sem o fogo não existe crescimento. Sem o fogo nós não teríamos um período de pelo menos 12 horas de claridade no globo terrestre. O conceito do fogo varia de cada pesquisador, mas o fato é que o que gera o fogo é uma reação química, e através dessa reação química ele libera duas coisas. Porque o fogo produz necessariamente duas coisas. A primeira coisa que o fogo produz é luz. A segunda coisa que o fogo produz é o calor. E a luz e o calor produzido pelo fogo, que é o resultado de uma combustão, uma pequena explosão de materiais diversos, que surge e que se demonstra como aquilo que nós conhecemos como uma labareda de fogo. Você acende uma fogueira e é visível você ver aquela chama como que uma cor de âmbar,
misturado o amarelo, misturando o vermelho, misturando o azul, gerando claridade e gerando calor. Quando você vê um crente que ele não tem calor na vida, ou ele anda muito na escuridão das trevas deste mundo, é porque ele ainda não entendeu que o Deus que nós servimos é um Deus que é fogo consumidor. O fogo deve fazer parte da vida do crente. O fogo deve fazer parte da vida da igreja. E principalmente o fogo deve fazer parte da vida da adoração do povo de Deus. Para que você possa compreender, para que haja fogo, é necessário que 3 elementos se manifestem. Olhe carinhosamente para quem está ao seu lado e diga assim: para que exista fogo, 3 elementos básicos devem se manifestar ou existir. E eu falarei os 3. O primeiro é o combustível, o segundo é o comburente e o terceiro é o calor. Estes elementos, se usados isoladamente, talvez não produzam nada, ou produzam uma determinada chama com um tempo de limitação muito curta. É necessário que estes elementos se entrelacem e se misturem em uma ação conjunta, para que nós possamos ver aquilo que nós conhecemos como um fogo constante, vivo e queimante. Perceba que até para se acender uma fogueira, perceba que este elemento básico para existir, é necessário a união de 3 elementos, a existência de 3 elementos. Eu abro um parêntese e digo uma coisa: sem a unidade da igreja não existe fogo. Todo fogo aceso dentro de divisão, ele é fadado ao fracasso e à extinção. É por isso que neste ambiente não tem crente melhor do que ninguém. É por isso que nesse ambiente não tem ninguém mais importante do que ninguém. Porque para Deus acender o fogo aqui, Deus precisa de cada elemento que está aí. Aleluia! Para Deus mandar fogo do céu e esse fogo permanecer, Deus vai usar alguém que está do teu lado. Você não é lobo solitário. Deus não acende fogo em redil de ovelha solitária. O rebanho tem que estar unido. Tem que existir união. Tem que existir unidade. Porque o fogo ele une, ele não divide, ele não espalha, ele não afasta. Os 3 elementos, que é o combustível, o comburente e o calor. Vamos para o combustível, que é uma substância básica, que alimenta a chama que é acendida. Perceba que no texto, é bem explícito em dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porém, no entanto, contudo, todavia, no verso 12 diz que na manhã seguinte, o sacerdote retira toda a cinza, coloca nova lenha, para que aquele fogo não se extingua, não se apague, ele consiga continuamente se reacender. Porque o fogo de Deus no meio do seu povo, ele tem que ter o combustível para se acender, e ele tem que ter o combustível para se manter aceso. Fogo não se acende do nada, fogo não surge do vazio, fogo não brota do nada ou cai de paraquedas. Ele tem um início, ele tem um start, ele depende de alimentos para se manter vivo e existir. E um dos elementos que ele depende é o combustível. É este material que faz com que o fogo se mantenha aceso. Nós poderíamos falar sobre 3 tipos de combustível. O primeiro combustível é o sólido, é aquela lenha,
é aquele galho, é aquele pedaço de árvore, é talvez o carvão que você apalpa, que você pega, que você coloca na fogueira, aí com ele você decide fazer o fogo, e é ele que vai manter o fogo aceso. O segundo elemento pode ser o líquido, porque eu sei que vocês, como no interior, se ainda não tiveram a experiência, mas tem um pai ou um avô que teve a experiência de segurar em sua mão uma coisa chamada lamparina. E a lamparina, que é colocada em um objeto de metal ou de cerâmica, dentro dela leva um líquido que é um óleo. E o pavio vai lá, você acende a ponta do pavio, e o fogo se acende para você manter a claridão na casa no interior, onde não tem energia elétrica. Mas para que aquele fogo se mantenha aceso, é necessário que um combustível líquido chamado gasolina, óleo ou qualquer outra coisa, tenha dentro da lâmpada, porque lâmpada vazia não produz fogo. Olha para quem está do lado aí e vê se a cara desse irmão ou dessa irmã é de uma lâmpada que está vazia ou é de uma lâmpada que tem óleo dentro dela. O terceiro é o gasoso. É aquilo que você não vê, mas pode sentir. É o gás de cozinha que abastece o fogão da tua casa. Que você abre a borboleta, liga ali o fogão e acende com isqueiro, gera faísca e surge o fogo. Não é de uma madeira, não é de um líquido, mas é de um gás. O fato é que para se manter viva uma chama, é necessário o combustível. Este elemento básico, que pode fluir entre o sólido, líquido e gasoso, é necessário para manter uma chama acesa e responsável pelo surgimento também desta chama. Nós poderíamos equiparar o combustível à palavra do Senhor Jesus, porque a palavra, ela é rocha, a palavra, ela sustenta, a palavra, ela alimenta, a palavra nos dá discernimento e por ela nós somos discernidos. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, segundo o Salmo 119, verso 105. A palavra poderia ser denominada como um combustível básico e necessário para o fogo. Todo fogo que se acende sem necessariamente um combustível, ele é fadado a ficar apenas como uma faísca. Todo fogo espiritual tem que ter base na palavra de Deus. Ele faz você pular. Ele pode produzir uma experiência espiritual de lhe levar a falar em línguas espirituais. Ele pode aquecer uma chama no seu coração, fazendo você se tornar sensível à voz do Espírito Santo e se derramar em lágrimas em adoração diante do Senhor. Mas este fogo pode se tornar apenas um fogo de palha, que se acende momentaneamente e se apaga, para que ele possa permanecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. É necessário ter o combustível da palavra de Deus. É por isso que todo o fogo que Deus acende, Ele também reacende uma chama no nosso coração, pela palavra do Senhor. Não é ler gibi, não é ler revista, não é ler a página do Facebook, ou a postagem no Instagram do amigo, não tenho nada contra isso, mas é ler a palavra, é meditar na palavra, é se aprofundar na palavra, é comer a palavra, é dormir a palavra, é viver a palavra.
Levante a sua mão direita ao alto no nome de Jesus. E eu quero profetizar de olhos abertos para você, que esta chama que o Senhor está acendendo, já acendeu e está ardendo no nosso coração, ela será alimentada pela palavra de Deus. Não é mera empolgação, não é mero emocionalismo, não é uma paixão rápida espiritualmente falando, hoje está aqui, amanhã está no mundo. Não. Este fogo vai gerar fruto da palavra no teu coração. Vai ter jovem se dedicando à palavra, vai ter jovem estudando a palavra, vai ter jovem pregando a palavra, vai ter jovem, aleluia, orando no poder e na autoridade da palavra. Fogo, desejo, amor pela palavra. Paulo, no capítulo de número 28 de Atos dos Apóstolos, é recebido em uma ilha chamada Malta. Estava chovendo. Os habitantes daquela ilha, os fenícios, salvo me engano, recebem Paulo e acendem uma fogueira para recebê-los, porque fogo ilumina e fogo aquece. Fogo ilumina e fogo aquece. Fogo e fogo Pronto. Só acenderam. Estava chovendo, estava frio. Paulo percebe uma coisa que muita gente não está percebendo. Porque enquanto está todo mundo sentado na beira da fogueira se aquecendo e vendo as chamas, acomodado, Paulo entende uma coisa, que sem lenha o fogo se apaga. A despeito de qualquer outra coisa, Paulo se levanta e vai procurar lenha para poder jogar no fogo. Inclusive uma víbora vem entre essas lenhas, porque víbora às vezes fica no meio dos gravetos, viu? Mas não se preocupa não, porque quando joga no fogo, quem é ovelha se manifesta como ovelha, e quem é víbora se manifesta como víbora. Porque a terceira característica do fogo é que o fogo revela a verdade. Quando você joga metais no fogo, você sabe qual metal é metal. O ouro é o ouro, a prata é a prata, o cobre é o cobre, o zinco é o zinco, o alumínio é o alumínio. Porque quando você joga no fogo, você consegue perceber que cada material tem a sua reação particular quando tem um contato com fogo. É por isso que não tenha medo, irmãos. Quando Deus manda fogo, as cobras começam a sair, é para sair mesmo. O fato é que Paulo entende que sem o combustível o fogo se apaga, e ele tem que manter o fogo aceso, e ele vai atrás de combustível. Não adianta você receber o fogo do Espírito hoje e ter uma vida devocional relapsa. Não adianta você receber o fogo do Espírito hoje e abandonar as práticas básicas da fé cristã, que é a oração, o jejum e a leitura da palavra. Certa vez um jovem me encontrou depois de um congresso e me fez uma pergunta e disse: pastor, eu gostaria de saber o que eu faço para me tornar um grande pregador. Qual é o segredo? Eu olhei para ele e disse: você lê a Bíblia, você ora, você jejua e Deus vai te usar. Ele olhou para mim e disse: não, eu quero saber qual é o segredo. E eu olhei e disse: eu não estou entendendo. Ele disse: não, eu sei que orar, eu sei que ler a Bíblia, eu sei que jejuar, que fazer, mas eu quero saber qual é a coisa, o que eu tenho que fazer, qual é o segredo que vocês têm para poder ter unção, ter graça, ter poder. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Eu olhei e disse: eu vou te contar o segredo. E ele olhou e disse: qual é? Eu digo: vem aqui bem baixinho no seu ouvido, que eu vou contar só para você ouvir. Aí ele veio mais para perto e eu disse: não existe segredo. O segredo é fazer o que tem que ser feito: orar, ler a Bíblia e jejuar. Porque se tem lenha, se tem combustível, o fogo acende. O que nós precisamos não é reinventar novos combustíveis. O que nós precisamos
não é ir na onda das novas inovações tecnológicas, das palavras rebuscadas, das profundas pseudo-revelações bíblicas, de coisas que não estão pautadas na palavra de Deus. O que nós precisamos é fazer continuamente o básico. Continuamente o básico é palavra, oração e jejum. É palavra, oração e jejum. É palavra, oração e jejum. Não precisamos inventar a roda. O segundo elemento, comburente. Este elemento é o elemento que ativa o fogo. Este elemento é o elemento que muitas vezes invisível é responsável por aquilo que dá ignição, pela faísca que gera o início do calor, que faz com que ele queime no combustível. Este comburente pode ser, muitas vezes, o oxigênio, porque quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver, o oxigênio, ele é um dos elementos que inflamam o fogo. Um dos protocolos pelos quais se fazem, quando alguém está em chama viva, é automaticamente molhar um cobertor com água e envolver aquela pessoa, tentando eliminar todo resquício de combustível, porque sem combustível, sem o oxigênio, não há fogo. Quando você envolve a pessoa, você abafa a pessoa, você impede a conexão do oxigênio com a faísca, com o combustível. Quebrando esse vínculo, automaticamente o fogo se extingue. É um elemento que nós não vemos, mas nós podemos sentir. É um elemento que nós não vemos, mas nós sabemos que ele é real. É um elemento que nós não vemos, mas sem ele nós não temos condições de existir. O oxigênio é fundamental para que o fogo se acenda. E paralelamente a isso nós perceberemos que todas as qualidades do comburente ou oxigênio para o fogo é da pessoa do Espírito Santo. Você nunca vai ver ninguém olhar e dizer, eu vi o rosto do Espírito Santo. Você não vai ver alguém olhar e dizer, eu vi o Espírito Santo caminhando, sentado. Você não vai ouvir alguém dizer, eu vi a cor do Espírito Santo, eu vi o formato do Espírito Santo. Ele pode se manifestar em diversas formas, mas nós não sabemos qual é a forma exata, essencial dele, porque o Espírito Santo é o elemento que ninguém vê, mas ele é o responsável por acender o fogo na nossa vida. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu amado e querido jovem: a vida sem a presença do Espírito Santo é uma vida fardada a ser uma vida sem fogo, porque se você não ama a presença do Espírito Santo, se você não busca o batismo com o Espírito Santo, se você não busca viver segundo o Espírito Santo, você não tem como viver uma vida acesa diante de Deus. Ora, Jesus está reunido com os discípulos e está dizendo, ei, eu vou para o Pai, a minha obra já foi encerrada aqui, eu já fiz o que eu deveria, eu tenho que ir para o meu trono de glória lá na eternidade com o meu Pai, mas não se preocupe, porque eu vou, mas não muito depois destes dias virá para estar juntamente com vocês, e ele é o Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus é este elemento que acende o nosso fogo, que nós não vemos, mas quando nós precisamos, ele está lá, que nós não podemos segurar ele, mas nós podemos sentir a sua presença. Sem a existência do Espírito Santo em nossas vidas, não existe qualquer forma de se acender o fogo de Deus em nós. Ele é
o nosso companheiro, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso verdadeiro amigo. Cultivar uma vida com o Espírito Santo é cultivar uma vida de santidade, é cultivar uma vida de intimidade com Deus, é cultivar uma vida de experiências espirituais profundas com o Senhor. Eu tenho percebido, irmãos, que de uns anos para cá, pessoas têm pregado sobre prosperidade, pessoas têm pregado sobre crescimento, pessoas têm pregado sobre chaves para uma melhor intelectualidade, pessoas têm pregado sobre governança, mas nada disso será possível na igreja do Senhor se nós não tivermos a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é ciumento, o Espírito Santo é reservado, o Espírito Santo ele é exigente. O meu pecado diário pode me afastar dele, as minhas companhias corruptoras podem me afastar dele, o meu ciclo de amizade nociva pode me afastar dele. Nessa noite eu quero lhe dar um conselho: perca amigos, perca dinheiro, perca pessoas, perca cargo, mas não perca a presença do Espírito de Deus. Levante a sua mão direita ao alto aí. Eu quero pedir que você ore nesse momento, em um breve minuto, e diga: Senhor, que possa me faltar tudo, mas que não me falte a presença do teu Espírito Santo. É Ele que te ama, é Ele que te quer bem, é Ele que te protege, é Ele que olha para você e diz: o teu sonho não é grande, porque eu sou grande para realizar o teu sonho. É Ele que olha para você e diz: eu te amo não pelo que você tem, eu te amo pelo que você é. É Ele que olha para você e diz: você não é apenas alguém com quem eu ando do lado, eu habito dentro de você. Aleluia. Nós temos que voltar até a cultura do Espírito Santo no nosso meio. Nós temos que ter a cultura de conversar com Ele, de falar com Ele, de falar sobre Ele, de se relacionar com Ele, de se relacionar com aquilo que Ele quer que nós nos relacionemos. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo nos ativa, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos mostra o que é e o que não é. Você já percebeu, irmãos, que às vezes tem pessoas que se apresentam a nós e se aproximam de nós, e você sente lá no fundo do teu coração que não é para você estar com aquela pessoa? Sabe o que é? É o Espírito Santo olhando e dizendo assim: ó, para mim poder acender a minha chama no teu coração, você tem que me obedecer, e você tem que ser seletivo. Não é qualquer pessoa que pode estar do teu lado, porque você não é qualquer um, você é templo do Espírito de Deus. É por isso que até o namoro do crente é diferente. Você pode abraçar, você pode andar de mão dada, ter um momento do carinho, mas tudo tem limite, porque quando alguém quiser ultrapassar o limite, você tem que olhar e tem que dizer assim: tem um fogo na minha vida, e não é fogo debaixo da saia não, é fogo no meu coração, tá bom? Não é aquele fogo que te leva a fazer outras coisas não, é o fogo que te leva a se santificar para Deus, e este fogo se mantém aceso por um elemento congruente chamado Espírito de Deus, e ele é ciumento. Se você pega no meu ombro, até que vai, mas se quiser passar a mão em outro canto, ele vai reclamar para mim aqui, e não vem não, porque eu sou templo do Espírito Santo, a minha boca é templo do Espírito Santo, a minha mão é templo do Espírito Santo, a minha cintura é templo do Espírito Santo, e para manter o fogo aceso, tem que ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Olha de lado aí para ver se essa pessoa do seu lado ainda tem cara de que tem o Espírito Santo na vida dele, na vida dela. Terceiro elemento, o calor. Olha para quem está do lado e diz assim: pode abanar.
pode abanar. Porque esse fogo aqui, o vento não apaga. Ele se alastra mais. O calor é um dos elementos necessários para que o fogo se acenda. Sem o calor, não há fogo. Porque o fogo produz calor. E se o calor inexiste, automaticamente o fogo se apaga. Esses três elementos, quando se manifestam, geram fogo. E quando este fogo surge e se manifesta, ele não pode ficar enclausurado. Eu estou caminhando para a conclusão da mensagem. O que é isso enclausurado? É aquele fogo que fica só ali. O fogo, por natureza, ele é alastrante. Ele não é estático. Ele não é parado, porque se ele para, ele morre. É por isso que lá no capítulo 1, a partir do verso 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, do livro do profeta Ezequiel, Deus leva o profeta diante do rio Quebar. Diante do rio Quebar ele vê a glória de Deus. E o texto diz que ele vê uma roda de fogo se revolvendo por outra roda de fogo, e aquela roda começou a se movimentar dentro do vale. Você sabe por quê? Porque fogo não foi feito para ser preso, fogo foi feito para se alastrar. Ele pode se alastrar pela condução, ele pode se arrastar pela irradiação, ele pode se alastrar pela convecção. Quando ele se alastra para cima, quando ele se alastra para baixo, ou quando ele se alastra para os lados. Tem gente que pensa que Deus vai te encher de fogo, de poder e de glória, para você ficar no culto dando glória a Deus e pular. Não, irmão. Fogo pega. Um dos sinais de alguém que está cheio do fogo é que ele aquece o ambiente e os elementos que estão ao redor começam a ser aquecidos e começam a flamejar também. Deixa eu falar bem rasgado aqui para você ouvir. O fogo que Deus está acendendo na tua vida é para que através da tua vida o teu irmão seja aceso. É para que através da tua vida a tua casa seja acesa. É para que através da tua vida a tua escola seja acesa. É para que através da tua vida o teu colega, o teu primo seja aceso. O que Deus está colocando na tua vida, meu irmão, minha irmã jovem, não é para morrer em você, é para se alastrar. Tem alguém que vai olhar e vai dizer: eu quero ter uma vida que nem a da fulana, eu quero ter esse fogo, eu quero ter essa graça, eu quero ter essa unção, eu quero ter esse poder, eu quero ter essa presença. Aleluia. Segura a mão de quem está do lado aí e fala para essa pessoa: eu não sei como você está, mas eu já estou aceso. E se você ainda não tiver, o fogo da minha vida vai começar a acender a tua vida também. Aleluia. Se coloca de pé no nome de Jesus aí. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Uracalamandoro cominarabashuri cominaia. Elemenere cominarabashuri candarabasuria.
Cadê quem é batizado com o Espírito Santo de Deus aí? Cadê aqueles que já receberam o fogo de Deus na vida? Cadê aqueles que já foram visitados pelo Espírito Santo? Você ainda está esperando o que, meu filho? Já está na hora de começar a queimar. Olha Deus mandando fogo aí, olha Deus acendendo fogo aí, olha Deus renovando a brasa aí, aleluia. O fogo que Deus está te mandando é para você se levantar como profeta. Deus está mandando fogo para você orar por enfermos e ele curar. Deus está mandando fogo para você pregar com autoridade, com poder, com ousadia, com unção, com intrepidez. Abraça quem está do teu lado aí, começa a adorar, porque o fogo vai pegar essa pessoa também. Começa a orar e a dizer: Senhor, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda. Não espere eu descer e ir até você não, meu irmão. Deus está levantando o altar no teu coração, está mandando fogo agora, 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 agora. Deus vai começar a tomar jovem em profecia aqui. Deus vai começar a tomar jovem em mistérios aqui. Deus vai começar a transportar o fogo da vida de um para o outro agora. Fecha os olhos, abraça alguém que estiver do teu lado aí e começa a orar com ele e diz: Senhor, acende a chama, acende a chama. Está descendo o negócio do céu aqui, está descendo o negócio do céu. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba renovo de Deus. Receba a graça de Deus. Receba. Abraça essa pessoa que está do teu lado aí. Abraça essa pessoa que está do teu lado aí. E comece a orar para Deus mandar fogo agora. Comece a orar para Deus batizar ela agora. Comece a orar para Deus renovar ela agora. Deus está tomando os jovens aqui. Deus está começando a tomar jovens aqui. É você e Deus, é você e Deus, é você e Deus.
Pode se abraçar, meu irmão, os obreiros, pode se abraçar. Alamachuri cominarabandarabaxúria. Ele comandarabaxúria cantarabandoro cominaragaia. Receba fogo, receba fogo, receba fogo. Receba fogo, receba fogo. Receba fogo, receba fogo. Receba fogo, receba fogo. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado, seja transformado, seja curado agora. Os obreiros, por gentileza, fica de 2 em 2. Os obreiros, de 2 em 2. Os obreiros, de 2 em 2. Pode se abraçar. Aleluia. Eu quero que você ore pelo companheiro. Ore pelo companheiro no nome de Jesus. Os jovens continuam orando. Deus está trabalhando aqui. Deus está agindo no nosso meio. Oh, aleluia, aleluia. Deus está acendendo a chama. Continue orando. Diga: Jesus, eu só saio daqui quando meu irmão estiver cheio. Quando meu irmão estiver cheio. Não é conta-gota não, Senhor. Abre as comportas do céu, Jesus, e manda fogo do céu. Pousando sobre o ambiente, nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, vem acender a brasa, nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento. Batiza com fogo, reacende a chama em mim. Batiza com fogo, reacende a chama em mim. Ouço um barulho diferente, é como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, passando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, preparada, pode soprar o vento, é acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, é acender a brasa. Me batiza com fogo, chama em mim, me batiza com fogo, acende a chama em mim. Acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez.
incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, vem nos batizar. E batiza teu povo. Acende a chama em mim. E batiza teu povo. Acende a chama em mim. Adore, 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 adore. Tem fogo no altar, tem fogo no altar, tem fogo no altar, tem fogo no altar. Deus está levantando jovens afogueados. Deus está levantando uma geração que tem fogo no altar. O fogo que está na tua vida vai pegar na vida do teu irmão. O fogo que está na tua vida vai tocar a vida de alguém que está perto de você. Começa a estender a mão sobre a vida de alguém aí e dizer: toca com fogo, Jesus. Toca com fogo, Jesus. Toca com fogo, Jesus. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se abrace de 3 e 4, aonde vocês estiverem. Procura 3 e 4 aí. De 3 em 3, de 4 em 4. Pode fechar o círculo. Fecha o círculo aí. Todos façam isso. Todos. Aqui na frente e aí atrás. Fecha
fecha o círculo de 3 e 4. 3 e 4. Aleluia. Se tiver alguém aí nesse círculo que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, levanta a mão bem alta assim. Tem um ali, tem outro ali, tem outro lá. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Comece a interceder agora. Fecha o círculo. Fecha o círculo de 3 e 4. Fecha o círculo. E comece a orar agora para Jesus começar a tomar. Comece a orar para o Espírito Santo descer e tomar em línguas espirituais. Vai, 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 vai. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Vem como em Pentecoste. Continue orando, continue orando, continue orando. De Jesus, enche a vida dele, enche a vida dela. Enche a vida dele, enche a vida dela. Seja cheio, seja cheio, seja batizado com o Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio. Receba fogo de Deus. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ei, Jesus, começa a encher, Senhor, enche, enche. Aqueles que estão lá atrás, Senhor, enche, enche. Batiza com teu Espírito Santo, Senhor. Enche com teu fogo, enche com a tua glória. Enche, Jesus, com teu poder, ó Pai. Enche, 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 enche.
Seja cheio, seja cheio. Jesus está enchendo os jovens aqui. Receba fogo do alto, receba fogo do alto. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Sei que tens ciúmes de mim, sei que clamas por mim, e esperando estou o teu agir. Medo de Deus sobra batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Oh, aleluia. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Esvazia-te em mim, me transbordar em ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Esvazia-te em mim, me transbordar em ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Esvazia de mim e me transbordar em ti.
Enche teu filho, Jesus. Enche a tua filha, Senhor, com o teu fogo. Aleluia. Oh, aleluia. Seja cheio, seja cheio. Aleluia. Uramantora mandarabashuria kalabadaragaya. Ureamadaroya haya sergalabandoro biancho kalabashuri kandaragai. Alamantora bashuri kalabadaragaya. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Levante as suas mãos aos altos. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Permita que o Espírito de Deus toque em tuas mãos hoje, te revestindo com autoridade e com fogo. Permita que o Espírito Santo coloque em tuas mãos hoje dons espirituais. Uma porção dobrada da unção que você já possui. Que o Senhor te revista para que você se torne um espalhador de fogo na cidade de Coari. Aleluia. Aleluia. Olha aqui para mim um minuto a mais, eu já vou passar a oportunidade. Eu quero chamar duas classes de pessoas aqui à frente, porque eu quero orar por você. A primeira classe de pessoas é você que nunca entregou a tua vida a Jesus, mas veio aqui hoje e Jesus te pegou com fogo, e você sabe que a presença do Espírito Santo te tocou, e você deseja entregar a tua vida a Jesus. A segunda classe de pessoas que eu quero chamar aqui à frente, porque eu quero orar por você, é você que você sabe que estava distanciado dos caminhos do Senhor, mas Jesus te visitou hoje, e você sentiu a presença do Espírito Santo, e você já estava com saudade dessa presença, e você sabe que Jesus está falando contigo, porque não tem nada lá naquele mundo aí que se compare àquilo que Jesus está te entregando hoje nessa noite. Eu quero saber aonde estão os jovens que querem aceitar Jesus e se reconciliar com o Senhor hoje. Aleluia, já são dois. Pode vir. É quem está se reconciliando com Jesus. Quem está tomando uma decisão de aceitar Jesus ou se reconciliando com Ele hoje. Aleluia. Eu quero chamar em especial um jovem que nessa semana você passou pelo vale da sombra da morte. Você está aí atrás. E se não fosse Jesus, você não estaria aqui. Porque o desejo do diabo era te matar. Mas a mão do Senhor se estendeu sobre a tua vida.
e te trouxe hoje aqui. E você sentiu a presença do Senhor e você chorou. E dentro do teu coração você disse: eu preciso voltar para Jesus. Pode vir, porque eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Aleluia. Ainda está faltando alguém para Jesus. E eu quero insistir com você: saia de onde você estiver e venha aqui à frente no nome de Jesus, porque eu quero orar pela tua vida. Nós já temos inúmeros jovens aqui, mas ainda está faltando alguém. Aleluia. 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 Você aí de trás, não resista à voz do Senhor. Eu quero orar pela sua vida hoje. Que coisa linda, jovens rendidos aos pés do Senhor. Vidas entregues a Jesus. Mas ainda falta alguém. Eu quero orar pela tua vida, porque o amanhã não te pertence. Aleluia. Ainda falta alguém. Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, um quebrantamento. Ainda está faltando alguém. Aleluia. Pastor Tite, coloque a mão no coração daquele jovem de branco ali. Camisa branca. Senhor, tu me mostra uma fúria muito grande do inimigo contra a vida deste jovem. O inimigo lutou para que ele não pudesse estar aqui nessa noite. O diabo tem tido uma sede desta vida, mas hoje o Senhor está selando algo especial na vida dele. Que o teu Espírito Santo tire todo o vazio e a tristeza que há no coração desse jovem. E que o Senhor, Pai, cumpra o teu propósito que há na vida dele para a glória do teu nome. Oracalabandoro come anarabashuri come naraya. Tecoia madarabashekalabandaraya. Diabalabacalabashekolabandarabashura. Tiara aracalabashuri kelabandaraya. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visite essas vidas dessa noite. Todos estão prostrados aos teus pés, Senhor. Esses jovens estão se rendendo a Ti nessa noite. Estão Te confessando como Senhor e Salvador de suas vidas.
estão retornando à tua casa e à tua presença, Senhor. Que o Senhor cele um futuro de sucesso, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, recebe, Senhor, todos esses jovens que estão se reconciliando, que estão aceitando, Senhor, e abençoa cada um deles, que tu possa sustentar nas tuas mãos santa e poderosa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor com glória.